Quem foi Martinho Lutero? Inicialmente, vou fazer algumas colocações para ficar bem claro qual que é o meu objetivo. Coloquei no final do vídeo algumas das fontes pesquisadas e leituras feitas. Os sites, por serem mais fáceis a pesquisa para aqueles que querem ter um conhecimento básico, levando em consideração que existem outras teses sobre as ações de Lutero, dentre elas a sua própria morte, se foi natural ou não. Mas não é do meu interesse formar opinião de terceiros sobre o que estudei, e sim despertar aqueles que querem ter o conhecimento para não serem manipulados por ideologias que nem sempre são verdadeiras. Há muitas passagens bíblicas que explicam muito bem o que estou falando. Uma delas é: fé sem obra é morta. Está em Tiago, no capítulo 2, no versículo 26. Ninguém será salvo por comprar a libertação dos pecados. Fora da caridade não há salvação. Kardec. É necessário fazer o bem sem olhar a quem, se feito, não esperar ser retribuído. Perdoar sempre. Se condenado indevidamente, olhe para a frente e siga seu caminho no bem. O que importa é a sua consciência. Sempre lembrar, tudo na vida passa, bons e ruins momentos, segundo Chico Xavier. Vamos lá. Quem foi Martinho Lutero? Nascido no dia 10 de novembro de 1483 e morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, ou seja, 63 anos. Filho de Hans Lutero e Margaret Linderman, ele estudou nas escolas de Mannfeld, Magdeburgo e Eisenach, pois seus pais queriam vê-lo como funcionário público para melhorar as condições financeiras da família. Em 1501, Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt, onde se graduou no curso de filosofia. Atendendo aos pedidos da mãe, ele se matriculou no curso de Direito, na mesma universidade. Bom lembrar que ele não terminou o curso. Tudo mudou na vida de Lutero em 1505. Enquanto caminhava por uma estrada em direção à casa dos pais, com uma observação, alguns historiadores falam que ele estava voltando da casa dos pais. Irrelevante. Caiu uma grande tempestade com inúmeros raios cortando o céu. Uma descarga elétrica caiu perto dele. Temendo por sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana. Observação. Santa Ana foi a mãe da Virgem Maria e a avó de Jesus Cristo. De que, caso a tempestade parasse, ele se tornaria um monge. Como se o céu atendesse ao seu pedido, a tempestade parou e Lutero cumpriu sua promessa ao ingressar na ordem agostiniana. Em 1507, Lutero foi ordenado padre e, no ano seguinte, começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Além disso, ele aprofundou os estudos sobre o grego e o hebraico para melhor compreender as palavras da Bíblia. Lembrando que naquela época a missa era celebrada em latim. A interpretação era feita pelos padres, bispos e etc, e etc. Ideias de Martinho Lutero. No início do século XVI, a Igreja Católica estava empenhada em arrecadar fundos para a reforma da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Como o projeto era enorme, os recursos financeiros também eram altos. Para atrair o maior número de participação dos fiéis e maior arrecadação financeira, muitos bispos começaram a cobrar por serviço da igreja que, até então,
eram oferecidos gratuitamente aos fiéis. As indulgências, isto é, a remissão dos pecados, começou a ser cobrada. Não bastava simplesmente o fiel fazer sacrifício e ter uma vida penitente. Era preciso pagar pelo perdão dos pecados. Isso chamou a atenção de Lutero ao perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero vivia enquanto a maioria da população estava na miséria. Isso foi uma caminhada que eles fizeram até o Vaticano em visita. E lá perceberam como que era a luxúria, segundo os historiadores. A alma penitente, a confissão dos pecados e a busca pela santidade não valiam mais do que algumas moedas depositadas nos cofres da igreja. Aí veio a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses em que ele questionava as práticas mundanas do clero católico. A avareza e o paganismo que, na visão dele, existiam dentro da igreja. As teses chamavam para uma disputa eclesiástica sobre elas. Rapidamente, elas se espalharam pela Alemanha e ganhavam adeptos. Lutero não questionava abertamente a autoridade do Papa para conceder as indulgências. Mas, a partir do momento em que as teses foram divulgadas, seu propósito inicial foi interpretado de acordo com os interesses de quem as divulgava. A igreja, logo após Lutero afixar suas teses, nos primeiros dias, não tinha levado a sério o que pretendia o padre agostiniano. No entanto, como as ideias começaram a tornar-se conhecidas, o Papa Leão X designou o professor de teologia Silvestro Mazzolini para respondê-las em tese acadêmica. Ao publicar-se a réplica, Lutero respondeu ao teólogo, iniciando o debate sobre a autoridade do supro pontífice. Como a controvérsia não tinha fim e os textos de Lutero, lembrando, por causa da imprensa, que foi inaugurada naquela época, eram divulgados rapidamente, o Papa excomungou no dia 3 de janeiro de 1521. Movido pela indignação e pela discordância com os costumes da igreja de seu tempo, o monge alemão Martinho Lutero foi o responsável pela Reforma Protestante, que originou uma das três grandes vertentes do cristianismo, ao lado do catolicismo e da Igreja Ortodoxa. O nascimento do protestantismo teve profundas implicações sociais, econômicas e políticas. Na educação, o pensamento de Lutero produzia uma reforma global do sistema de ensino alemão, que inaugurou a escola moderna. Seus reflexos se estendem pelo Ocidente e chegam aos dias de hoje. A ideia da escola pública e para todos, organizada em três grandes ciclos: fundamental, médio e superior, e voltada para o saber útil, nasce do projeto educacional de Lutero. Isso é uma grande curiosidade, pelo menos para mim. A distinção clara entre a esfera espiritual e as coisas do mundo proporcionou um avanço para o conhecimento e o exercício funcional das coisas práticas, diz o pastor Walter Altman, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na época da pesquisa, lógico, evidente. Venda de indulgência.
Embora nunca tivesse planejado uma cisão na igreja, Lutero dedicou a maior parte da sua vida à polêmica doutrinária em torno da fé cristã. Sua produção intelectual foi intensa e erudita, e seus atos, graças ao surgimento da imprensa e do clima de descontentamento social, ganhava vasta repercussão. Apesar da complexidade do cenário, pode-se identificar dois fatores que desencadearam a dissidência de Lutero. O primeiro foi a venda de indulgência pela Igreja. Segundo, esse costume que se iniciou na última fase da Idade Média. Os fiéis podiam comprar de um representante do clero parte da absolvição de seus pecados. A prática era oficial, aprovada pelo Papa e vinha acompanhada de um ritual solene. O comércio de indulgência representava uma espécie de resumo do que havia de mais condenado do comportamento da igreja daquela época. Ganância, ostentação, arbitrariedade e mundanismo. Minhas considerações. Existem também outras considerações que devemos levar em consideração. Lutero vivia uma época diferente da nossa. Portanto, emitiu algumas opiniões sobre os judeus, sobre os mandatários e donos de fortunas, para completar sobre os próprios revolucionários que pegavam a ideia dele ao pé da letra, levando à destruição de templos religiosos, o qual mesmo ao sair do exílio, ofertado pelo príncipe que regia o local onde ele foi protegido, foi para a frente dos mesmos e disse que aqueles que cometessem crimes semelhantes aos cometidos pelos membros da igreja ao vender indulgência, não mereciam o reino dos céus. Portanto, receberiam as mesmas penalizações. Conta a história que mais de 100.000 camponeses foram combatidos e mortos pelas forças dos que sentiam prejudicados com tais ações. Após um ano refugiado, sob a proteção de amigos, retornou à vida religiosa em Wittenberg. Em 1525, casou-se com a ex-freira Catarina van Bora, o qual motivou vários outros padres a fazerem o mesmo. Nas duas últimas décadas de vida, ganhou prestígio popular, enquanto o apoio dos governantes variava com as circunstâncias. Em 1546, morreu durante visita à sua cidade natal. E hoje estamos aqui, no século XXI, iniciando o ano 2021, e lutando contra as forças de determinados segmentos que ainda continua tentando impor as suas condições para que possamos ganhar a salvação. Mas se não estudar e buscar reforma íntima, não adianta seguir nenhuma religião, porque religião não salva. Quem salva são suas ações e as suas atitudes. Não é fácil, porque se estamos no planeta Terra, é porque realmente merecemos estar aqui, para que possamos melhorar nossas condições. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sempre lembrando, Deus no comando e Cristo nos exemplos.